Olá, meninos, tudo bem? Essa semana nós vamos ter algumas aulas sobre crônica. Nós já falamos de crônica no início do ano, lemos crônicas junto em sala de aula, tá? Mas hoje a gente vai fazer uma definição específica e vamos trabalhar a partir daqui com algumas crônicas literárias, tá ok? Vamos lá? Bora para a aula? Então, nosso assunto é crônica. Vocês já devem ter lido inúmeras crônicas. Para quem não lembra, muitos daqueles livros da coleção Para Gostar de Ler, tá, são de crônicas. Simplificando, a crônica é um texto pequeno que vai se inspirar em fatos corriqueiros. Um fato corriqueiro é aquele fato do dia a dia, coisas simples, que praticamente acontecem com todo mundo o tempo todo, né? Então, assim, temas que a gente pensa assim, ninguém vai escrever um texto literário sobre isso, vira assunto de crônica, né? Uma goteira, uma brincadeira de criança, um tropeção no meio da rua, o fato de alguém parar pela primeira vez e observar uma planta pela qual passa todos os dias, e por aí vai. Conforme a gente vai falando, o desconforto da idade chegando, ou o contrário, né? A admiração com as descobertas pela idade que vem chegando, tudo isso são assuntos de crônica. Vamos lá? Então, aqui, com grande habilidade em recontar as aventuras de viver, o cronista proporciona prazer, levando o leitor à reflexão. Portanto, em colunas de jornais, TV e revistas, sempre haverá os observadores dos acontecimentos que ocorrem pelo mundo afora. Esses são chamados de cronistas. Então, as crônicas, elas estão muito ligadas ao mundo jornalístico. Atualmente, como o jornalismo também está preocupado em formar as pessoas, além de informar, é muito comum a gente ver até nos jornais de televisão a figura do cronista, né? Aquele jornalista especializado num determinado assunto, que foi o foco daquele dia, ele vai lá e encerra aquela reportagem fazendo um texto bonito, amarrando todas as ideias e as informações que foram mostradas. Isso é um exemplo de crônica. A origem da palavra crônica, né? O elemento radical dessa palavra vem do grego cronos, o que significa tempo. Então, a crônica está muito ligada à ideia de tempo, tá? Como assim? Sempre que a gente pensa em crônica, as crônicas, quando elas são escritas, na maioria das vezes, elas são escritas para serem lançadas em jornais e revistas. Jornal e revista só se importa com a atualidade. Então, as crônicas vão estar focadas naquelas notícias, se não daquele dia, pelo menos daquele período ali mais próximo, a semana ou um mês, tá? Então, por isso, crônica vir de Cronos, o deus do tempo, lá na Grécia Antiga, tá? Aqui é uma das representações da luta que teve entre Cronos e os seus filhos, Zeus, Poseidon, Hades, tá? Que precisaram matar o pai para conseguir sobreviver. Isso é coisa de mitologia grega. A gente já conversou sobre isso um pouquinho. Na dúvida, pesquisem. Mitologia grega é muito interessante para a gente entender algumas ideias ocidentais, tá bom? Vamos lá? Então, afinal, o que significa a palavra crônica, então? Né? A gente já ouviu falar em crônica social, em crônica policial e crônica esportiva, né? A crônica social normalmente são textos, e aí não necessariamente crônicas. A palavra crônica que foi usada quase que como assunto, como sinônimo de textos, né? Faltou um L aqui, ó. Crônica social. Então, se refere à sociedade, aos famosos,
A crônica policial são as muitas histórias de investigação. E a crônica esportiva pode ser considerada crônica esportiva, inclusive aquelas conversas entre narrador e comentaristas durante as partidas, seja de futebol, basquete, vôlei, o que for, tá? Então, a palavra crônica, ela acabou tomando um significado muito amplo. Para a gente vai interessar a crônica literária, a crônica texto, tá? E aí, a crônica, na maioria dos casos, é um texto curto, por isso se confunde muito com conto, depois a gente vai tentar separá-los, tá? Curto e narrado em primeira pessoa, na maioria das vezes. São raríssimas as crônicas que não são narradas em primeira pessoa. Ou seja, o próprio escritor, aqui, gente, eu coloquei escritor em vez de narrador, porque muitas vezes o escritor se mostra mesmo ali no texto, tá? Se vocês se lembrarem aquela crônica do homem que apela, da menina levantar no metrô para ele se sentar porque ele é idoso, a gente tem ali inúmeros elementos que garantem que quem está ali não é um idoso qualquer, e sim o autor da crônica, tá bom? O próprio escritor está dialogando com o leitor. Isso faz com que a crônica apresente uma visão totalmente pessoal de um determinado assunto. É a visão do cronista, né? Opinião particular, pessoal, individual dele, tá bom? Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literária, né? Aqueles pequenos errinhos da linguagem coloquial que a gente já comentou algumas vezes em sala, né? Usar o pra em vez de para, o a gente em vez de nós e assim por diante, fazem parte do que seria a nossa linguagem oral ou coloquial. E o cronista propositalmente às vezes usa isso daí, tá? Isso contribui também para que o leitor se identifique com o cronista, ou seja, os dois viram quase que amigos íntimos, né? Pessoas que concordam com a mesma ideia, com a mesma situação. Então, a crônica é o registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, com sentido conotativo ou figurado. Então, o que menos importa numa crônica são os fatos literalmente narrados ali. O que interessa para a gente é o que está por detrás, ou seja, ao contar aquela historinha aparentemente boba, o que o cronista quis mostrar sobre o ser humano, sobre as atitudes, os pensamentos, os comportamentos das pessoas. Isso é o que interessa na crônica, tá bom? Havendo uma relação com a ideia de tempo. Essa questão com a ideia de tempo que eu falei não vai estar em nenhuma das nossas crônicas analisadas em sala de aula, tá? Até porque eu selecionei só crônicas que já viraram clássicos, ou seja, ultrapassaram essa noção de tempo. Depois, qualquer dia desse, eu posso até tentar achar uma crônica mais temporal para vocês entenderem a diferença, tá bom? Tipos de crônica. A crônica pode ser classificada de várias maneiras diferentes, tá? Não se preocupe em memorizar esses nomes, dificilmente eles são cobrados. A gente só precisa saber que eles existem e o que eles representam é muito fácil de analisar, olha só. Crônica lírica ou poética, cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo. Então, está falando de muitas sensações, de sensibilidade, crônica lírica. Vou trazer uma para vocês. Humorística, como o próprio nome já diz, vai trabalhar com a ideia da graça. Lembrando que a graça na literatura necessariamente não tem que nos matar de rir, tá? Não é aquela graça engraçada, né? Aquela graça da crítica, da brincadeira com as palavras e assim por diante, tá bom? Crônica ensaio, é o relato do cronista com ironia, né? Faz sempre uma crítica, ele pega um assunto
e divaga sobre esse assunto. Crônica filosófica ou reflexiva apresenta uma reflexão com base num fato, né? A partir de uma briga que foi noticiada no jornal, o cronista vai fazer uma crônica para mostrar como as pessoas perdem a paciência fácil, por exemplo. Né? A crônica jornalística está muito ligada às notícias, né? Normalmente aquelas dos telejornais que eu falei para vocês são nesse estilo, né? Partem da reportagem do dia e começam a questionar alguns fatos que envolvem o assunto. Crônica narrativa, como o próprio nome já diz, conta episódios, tem aquela ideia da ação, né? Praticamente quase todas as crônicas são narrativas, tá? A crônica metalinguística aborda o ato de escrever. Então, quando a história for sobre um escritor, sobre a escrita de alguma coisa, a crônica será metalinguística. Crônica argumentativa, opinião com argumentos mais sentimentais do que racionais. Né? O escritor, assim como em qualquer texto argumentativo, em qualquer dissertação, ele vai tentar te convencer da ideia dele. Só que ele não vai ser nada objetivo, que é o que a gente precisa ser nas dissertações normais. Crônica descritiva, como o próprio nome já diz, vai trazer características do ser, uma pessoa, um objeto, um lugar, não importa. Dificilmente a gente acha uma crônica que seja só uma delas. Na maioria das vezes, nós temos vários tipos de crônicas diferentes numa só. Tá bom? Por exemplo, aquela lá do metrô, do homem que reclama de estar ficando velho, ela é uma mistura de crônica narrativa, reflexiva, tem descritiva nela, né? Tem humor nela, então tem um monte de tipos de crônicas diferentes ali misturadinhos, ok? Aqui sim tem o que interessa pra gente, a característica do gênero crônica. Então, a crônica está sempre relacionada à vida cotidiana, é o que eu falei, são os fatos simples, banais, corriqueiros, é uma pessoa que levanta ou que deixa de levantar no ônibus para um idoso, é uma goteira que te atrapalha a dormir a noite inteira, é uma geladeira que pifou e você não sabe se arrisca deixar a comida perder, se faz aquele monte de comida de uma vezada só e por aí vai. Apresenta uma narrativa informal, familiar e intimista. Intimista, para quem não sabe, é aquela ideia de intimidade, né? Quase igual uma conversa entre duas pessoas amigas, tá? Uso da oralidade, como a gente já comentou, muitas palavras às vezes são até escritas erradas para representar esse jeito de falar. Sensibilidade no contato com a realidade, ou seja, eu parto de um fato grotesco, banal, e transforma aquilo ali numa verdadeira compreensão filosófica e literária e sensível do ser humano, tá? Síntese, a gente também já viu, texto curto. Uso do fato como meio pretexto para o artista, ou seja, ele conta a história, mas o que menos interessa é a história. O que importa é a gente tentar descobrir o que do ser humano está sendo mostrado ali. E o último, um pouco de lirismo e de subjetividade. A leveza, né? As coisas são sempre quase tratadas com humor, com brincadeira. Por mais sério que seja o assunto, ele é mostrado da sua maneira mais leve, mais cotidiana. Aqui o humor de novo. A brevidade, né? O fato de ser um texto curto. Algumas crônicas têm meia página, tá? A natureza ensaística ou experimental. Isso daqui talvez sejam as duas palavras que vocês menos saibam o que é. Quando a gente fala que um texto é um ensaio, é ensaístico, alguma coisa assim, a gente está dizendo que o autor tenta inovar de alguma forma. Por exemplo, existe uma crônica que você tem só o lado de cá de uma conversa de telefone. Então, é um diálogo de uma pessoa só. Olha que diferente. Isso é fazer um experimento, tá? Aqui eu coloquei o nome de alguns cronistas brasileiros, não coloquei todos, tá? Só alguns que marcaram mais em seus tempos, tá? Cada um de uma época diferente, alguns conviveram na mesma época.
todos muito bons. Não quer dizer que a gente tem que gostar do estilo de todos. Eu, por exemplo, amo de paixão Coni, tá? Mas é uma escolha pessoal. Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo são maravilhosos, tá? Agora, a gente tem autores muito mais famosos do que esses que eu citei para vocês, e dos quais eu não gosto tanto das crônicas. Por exemplo, não gosto muito das crônicas do Drummond, a não ser as que ele escreve em forma de poema. Aí são muito bons. Não gosto das crônicas do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues acha que o ser humano é muito maldoso em tudo. Parece que não existe pessoa boa de jeito nenhum para ele. Tá? Mas isso são opiniões pessoais, de nenhuma forma isso desmerece o valor da obra desses autores. Então, depois dá uma olhadinha, procura textos desses autores para vocês descobrirem o que vocês pensam sobre eles, dos quais vocês gostam mais, dos quais vocês gostam menos. É assim que a gente vai formulando o nosso arquivo de leitura, tá bom? Aqui eu deixei alguns provérbios e ditos populares, tá? Para que vocês leiam, pensem sobre o significado deles, tá ok? Cada um desses 20, vocês vão escolher um desses provérbios ou ditos populares, entender o que ele significa, pensar numa historinha corriqueira do dia a dia, aparentemente banal, e a partir daí contar essa história, ó. Escolha um dos provérbios acima e a partir dele escreva uma crônica narrativa. Então vocês vão contar a historinha a partir desse provérbio e fechar esse provérbio, ó, e fechar essa crônica com esse provérbio. Quase como se fosse uma fábula e a sua moral da história. Tá bom? Então, a última frase do textinho que vocês irão escrever é o provérbio que vocês escolheram e que de alguma forma tem relação com a história que vocês acabaram de contar, tá? Façam isso no caderno, em forma de rascunho, não esqueçam de um título que nós vamos ler depois em sala, tá bom? Aqui eu trouxe algumas imagens que poderiam gerar crônicas, tá? Aqui, até esse ponto aqui, que é o nosso Homo erectus, é uma imagem clássica, né, da evolução do ser humano, segundo a teoria da evolução. Aqui ele tá, ó, com ferramentas que eles foram construindo durante essa evolução, principalmente para a questão da caça. A partir daqui, a gente já tem o homem, ou Homo sapiens, inteligentíssimo, trabalhando, ó. Aqui agora ele já não está caçando, né? Um instrumento de limpar o terreno para agricultura. Aqui eu não consigo ver direitinho o que é, mas eu acho que é tipo uma picareta, uma marretazinha usada para quebrar alguma coisa, né? E aqui ele já trabalhando numa mesa com computador. Ou seja, a gente evoluiu até aqui, e daqui para cá a gente está devoluindo, ou seja, em vez de evoluir, a gente está retrocedendo, pelo menos em relação ao aspecto físico, ó, como a postura desse primeiro hominídeo aqui é muito próxima a desse último que vive com o computador na mão. Outro tema que daria boas crônicas é a relação na educação, isso já faz parte do nosso meio, né? Aí aqui uma charge só, que mostra como é que aconteciam as coisas em 1969. Os pais pegam o boletim da criança só com nota baixa, ó, 2, 3, 1, 0. Viram para o menino e perguntam, que notas são essas? E olha aqui o menino, coitado, todo acuado, com medo, e a professora aqui com ar de superioridade. Já aqui em 2009, ou seja, século 21, os nossos dias, a situação se inverteu. O mesmo boletim, as mesmas notas baixas, só que agora, olha aqui, enquanto aqueles estavam severos, aqueles estão extremamente raivosos, quase que acusando a professora, ó. Que notas são essas? E aí, olha a cara de espertalhão do menino e a cara de assustada da professora. Para mim, faltou um terceiro quadrinho aqui, que eram as notas baixas, e tanto o menino quanto a professora cobrando
dos pais, a responsabilidade deles. Porque a educação é responsabilidade dos três. O menino precisa se dedicar, se esforçar. Os pais precisam ensinar a importância do estudo para os filhos e os professores precisam ser capazes de observar, mesmo com toda a contingência, com a quantidade enorme de alunos, o que é que aquele menino individual precisa para melhorar as notas. Isso aqui daria crônica? Daria, eu quase fiz uma crônica já. Aqui, sobre os nossos dias, ó. Menina assistindo aula online, com um pedaço de pizza na mão e gritando para a mãe: Mãe, traz ketchup e refri. A mãe. Agora aqui nessa outra charge, nós já temos uma família mais pobre, é outro contexto, né? E aí o menino, mãe, tô perdendo aula. O outro responde, já tô na fila. E aqui a mãe, calma, gente, o código do auxílio emergencial não chegou. Então, aquelas famílias mais pobres, que tem só uma máquina para todos assistirem aula, e é o celular da mãe, e ela ainda tem que resolver coisas do serviço, esperar o código para poder ir ao banco, pegar o auxílio do governo, e assim por diante. Não tá vendo? São situações completamente diferentes. Então, aqui para vocês, lembre-se que a crônica baseia-se em fatos corriqueiros e aparentemente banais, mas que são contados de uma forma que trace e levante reflexões sobre as atitudes humanas. Toda crônica, por mais simples, por mais boba, ela vai fazer isso, ou pelo menos deveria fazer. Tá, meninos? A gente ainda vai conversar mais sobre crônica, não se preocupem, vocês ainda vão produzir mais crônicas, tá? Até a gente ter um pouquinho mais de segurança sobre o assunto, tá ok? Por hoje a gente fica aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, meus amores!